Bom dia. Meditação para esta manhã, dotados pelo Espírito. Tema de hoje: o dom de línguas, fluência em línguas estrangeiras. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Atos, capítulo 2, versículos 5 a 8. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, 3 e 4. O Espírito Santo, assumindo a forma de línguas de fogo, repousou sobre a assembleia. Isto era um emblema do dom então outorgado aos discípulos, o qual os capacitava a falar com fluência línguas com as quais não tinham nunca tomado contato. A aparência de fogo significava o zelo fervente com que os apóstolos trabalhariam e o poder que assistiria sua obra. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Atos 2:5. Durante a dispersão, os judeus tinham sido espalhados por quase todas as partes do mundo habitado. E em seu exílio tinham aprendido a falar várias línguas. Muitos desses judeus estavam nessa ocasião em Jerusalém, assistindo às festas religiosas que então se realizavam. Cada língua conhecida estava por eles representada. Esta diversidade de línguas teria sido um grande embaraço à proclamação do Evangelho. Deus, portanto, de maneira miraculosa, supriu a deficiência dos apóstolos. O Espírito Santo fez por eles o que não teriam podido fazer por si mesmos em toda uma existência. Agora podiam proclamar as verdades do Evangelho em toda parte, falando com perfeição a língua daqueles por quem trabalhavam. Este miraculoso dom era para o mundo uma forte evidência de que o trabalho deles levava ao sinete do céu. Daí por diante, a linguagem dos discípulos era pura, simples e acurada, quer falassem eles no idioma materno ou numa língua estrangeira. Aqui está falando sobre o dom de línguas. Muitas vezes interpretado de uma outra forma, o que está escrito na palavra de Deus. Às vezes é um assunto polêmico. Precisamos estar com o coração aberto e a mente aberta para conhecer as verdades escritas na palavra de Deus. Que Deus nos deu o dom de línguas para falarmos a língua que Ele desejar quando for preciso. Que sejamos usados pelo Espírito Santo para levar a mensagem de salvação, não importa em que língua seja, em que idioma seja, mas que alcance corações, que alcance mentes e almas necessitadas e sedentas do amor, do perdão, do arrependimento e da salvação de Cristo Jesus. Tenha um dia abençoado sob a proteção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.